Saudações, hoje domingo 17 de maio, nono domingo consecutivo de quarentena aqui em Fortaleza, Ceará. A semana que passou foi uma semana fatídica para todos nós da Igreja Presbiteriana Monte Sião, porque alguns membros da nossa igreja experimentaram a dor da partida, entes amados vieram a óbito. Isso aconteceu com o senhor José Eliomar da Silva, de 62 anos, que faleceu no último domingo. Ele era irmão de sangue da nossa irmã Solange. Na quarta-feira nós tivemos mais duas situações de morte. Primeiro do diácono Leudo Ferreira Lima, de 50 anos, e à tarde de um idoso, o senhor Luiz Cabral de Almeida, de 90 anos, filho do presbítero Marcos Araújo. Tudo isso trouxe uma consternação para todos nós. Nós nos entristecemos por essas famílias enlutadas e pensando em vocês, nós queremos trazer a reflexão de hoje. Nós queremos pensar em Deus como sendo aquele que traz o consolo para os que choram. Quero lembrar-lhes um versículo da Bíblia que diz lá no Sermão da Montanha, no versículo 4, o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Me permita alguns esclarecimentos acerca desse evangelho. Quem o escreveu foi um homem chamado Mateus, que antes de conhecer Jesus Cristo era coletor de impostos. Essa era uma profissão infame nos dias de Jesus Cristo, tendo em vista que os coletores de impostos trabalhavam para expropriar o seu próprio povo. Eles trabalhavam como colaboradores de um governo estrangeiro. Lembre-se que nos dias de Jesus Cristo a Palestina estava debaixo do jugo romano. Então Mateus, ele cobrava impostos do seu próprio povo e, além disso, corria-se a má fama de que os coletores de impostos eram normalmente envolvidos com corrupção. Então, o texto sagrado diz que, certa ocasião, Jesus Cristo passando por Mateus, Jesus o comissiona, o vocaciona, e ele prontamente aquece ao chamado de Jesus Cristo, e aí ele se torna um dos seguidores, um dos discípulos de Jesus Cristo. E ele foi um discípulo notável, porque ele, como servo de Deus, foi escolhido para ser um dos apóstolos. E uma das características peculiares dos apóstolos é que eles receberiam a revelação de Deus, e essa revelação ficaria escriturada naquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Então, Mateus, ele foi essa pessoa usada por Deus para registrar muitos dos acontecimentos em torno do nome de Jesus Cristo. Ele escreveu um dos 4 evangelhos. Via de regra, os evangelhos, eles não são biografias acerca de Jesus Cristo. Mas eles retratam alguns momentos, como, por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo, com exceção do 4º evangelho, que foi escrito por João. Mas eles vão focar principalmente nos 3 últimos anos de ministério terreno de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo começou a sua pregação itinerante, fazendo bem, curando enfermos, e, sobretudo, realizando, todo esse movimento de Jesus Cristo vai culminar com a sua morte lá em Jerusalém, na cruz do Calvário, sendo responsabilizado pelos nossos pecados, a fim que nós tenhamos a redenção e a salvação eterna. Jesus Cristo, como está registrado em todos os evangelhos, ele não foi detido pela morte, ele rompeu os grilhões da morte e ressurgiu dentre os mortos. Então, os evangelhos retratam sobre esses relatos acerca de Jesus Cristo. Mateus,
que abre o Novo Testamento, e não é à toa, ele tem uma preocupação muito grande de demonstrar que Jesus Cristo é o cumprimento de profecias muito antigas. Ele tem a preocupação, por exemplo, de identificar e traçar a linha genealógica de Jesus Cristo. Ele faz isso logo no primeiro capítulo do seu evangelho, em Mateus, e ele demonstra naquela árvore genealógica de que Jesus Cristo era descendente de um grande patriarca chamado Abraão, e também pertencia à família distante do grande rei Davi. Isso era uma maneira de Mateus dizer que as profecias relacionadas e dadas por Deus a esse patriarca chamado Abraão, que também foi chamado por Deus já com uma certa idade, aos 75 anos, e ele desposava uma esposa que era de idade também estéril, e Deus fez grandiosas promessas, dizendo, olha, de ti eu farei uma grande nação, e mais ainda, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Em que momento isso vai alcançar o ápice do cumprimento? É em Jesus Cristo. As profecias relacionadas também com o grande rei Davi, que Deus havia dito a Davi que no seu trono, o seu trono seria ocupado perenemente por um dos seus descendentes. E Jesus Cristo é justamente esse descendente. Ele é o rei dos reis. Mateus também, logo no capítulo 2, ele demonstra, citando várias profecias do Antigo Testamento, sobre acontecimentos em torno de Jesus Cristo, o fato dele ir ter que fugir da fúria assassina de Herodes, e aí foi necessário que José, Maria e Jesus Cristo, ainda criancinha, fosse morar no Egito, e de lá ele retornou, tudo isso cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mateus, ao longo desses relatos aqui no seu evangelho, demonstra que Jesus Cristo é um Messias poderosíssimo, supremo. Jesus Cristo realizou grandes curas, grandes milagres, grandes prodígios. Ele demonstra que Jesus Cristo ele tinha poder supremo sobre os elementos naturais, porque certa ocasião os discípulos num barquinho foram surpreendidos por uma tempestade, e Jesus Cristo, com muito poder e autoridade, detém aquela manifestação violenta da natureza. Ele demonstra também que Jesus Cristo, ele foi supremo sobre as entidades espirituais, sobre o arqui-inimigo da humanidade, que é Satanás e as suas hostes demoníacas. Jesus Cristo expulsou o demônio de pessoas endemoniadas. E, finalmente, Mateus tem a preocupação de nos deixar também um registro das palavras de Jesus, dos seus sermões memoráveis. É do que se trata aqui dessa passagem que nós lemos. Em Mateus, do capítulo 5 ao 7, nós temos o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E a introdução desse sermão é conhecido como as bem-aventuranças. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa mais do que feliz. E o texto que nós destacamos aqui diz que bem-aventurado, ou seja, a pessoa que é mais do que feliz, é alguém que chora. Veja, não a contradição, mas o paradoxo. Ele chora, e por ele chorar, e nós precisamos entender a natureza desse choro, por ele chorar, ele recebe o consolo de Deus, e por receber esse consolo, ele é uma pessoa mais do que feliz. Precisamos primeiramente entender o que esse choro não significa. Não é
esse consolo não é um consolo para todos os que choram. Nós não podemos ver de uma forma absoluta, porque tem certas expressões de tristeza que não são bem-vindas, que Deus não aprova, como, por exemplo, aqueles que têm o orgulho ferido e, por conta disso, banham as suas faces num choro. Pessoas que têm dificuldade de aceitar a prosperidade de outras pessoas e que, portanto, choram de inveja, não receberão o consolo de Deus, porque esse choro é um choro pecaminoso. Pessoas que choram porque estão colhendo aquilo que plantaram, a consequência de atos maus, esse tipo de choro também não terá o consolo de Deus. Percebam que são pessoas que choram não pelo ato mau em si que praticaram, mas pelas consequências dos seus atos. O que é que significa? Esse choro que receberá o consolo de Deus é o choro daqueles que olham a sua própria condição espiritual de miséria e ficam profundamente entristecidos com isso. Interessante que essa percepção da nossa triste realidade, da corrupção do nosso coração, esse descortinar de quem nós somos, isso é uma condição absolutamente necessária para nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos cair em si, nós precisamos perceber toda a malignidade e pecaminosidade que está nos nossos corações. Quando verdadeiramente entendemos isso e ficamos entristecidos por essas coisas, aí estamos preparados para receber o consolo de Deus. Interessante que essa tristeza, ela não fica focada somente em nós mesmos. Quando nós contemplamos que essa triste realidade também envolve a nossa sociedade como um todo, nós também ficamos profundamente entristecidos. Essa foi a experiência, por exemplo, de quem escreveu o Salmo 119, versículo 136. O salmista diz lá, externando a sua dor: torrentes de água nascem dos meus olhos. Veja a maneira poética como ele descreve o seu pranto, o seu choro. Qual era o motivo dele chorar tão copiosamente? Porque os homens não guardam a tua lei. Isso era motivo de choro para o salmista. Nós percebemos uma experiência similar lá no livro de Esdras. Esse livro de Esdras vai falar de um sacerdote chamado Esdras, um homem que dominava as sagradas escrituras do Antigo Testamento. E ele veio em uma das levas que saíram da Babilônia, do antigo exílio da Babilônia, para reconstruir a cidade de Jerusalém. E lá chegando, veja o desabafo dele. Está lá em Esdras, capítulo 10, versículo 6. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Elisabe. E lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Veja a tristeza do servo de Deus. Ele chorava porque, infelizmente, os seus contemporâneos estavam praticando pecado que havia comprometido gerações passadas, a ponto de terem amargado a uma situação de exílio. Mas veja como é que Deus traz o consolo para essas pessoas que se entristecem pela sua própria miséria espiritual e pela miséria espiritual alheia. Há pelo menos 3 camadas de consolo. O primeiro consolo desse choro tão bem-vindo advém
pelo primeiro arrependimento por ocasião da nossa conversão. Para quem não sabe, conversão é quando nós cremos em Jesus Cristo, confiamos de todo o nosso coração na obra de Jesus Cristo, e um outro elemento que faz parte da conversão é o arrependimento. É quando nós percebemos que somos pecadores, ficamos entristecidos por causa disso, mas que tomamos uma decisão de dar as costas para o pecado e de nos volvermos em direção a Deus. Quando isso acontece, inicia a nossa caminhada na fé. Quando isso acontece, nós experimentamos o primeiro consolo de Deus. Interessante que essa experiência de consolo, ela vai acontecer no decorrer da nossa caminhada cristã. Porque, infelizmente, muitas vezes, nós vamos desagradar a Deus, nós vamos transgredir a sua bendita lei e vamos ficar novamente entristecidos por conta disso. Mas o último nível de consolo, nós haveremos de experimentar quando finalmente dos céus Jesus Cristo retornar. E existe uma promessa muito bonita, uma grande esperança para todos nós lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí nós vamos experimentar de forma absoluta o consolo de Deus. É importante que você saiba, meu querido, que essa promessa de Deus é direcionada para aqueles que se converteram, para aqueles que creem em Jesus Cristo e para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Se isso não aconteceu na sua vida, infelizmente, esse versículo é como que portas fechadas para você. Você não experimentará o consolo que vem de Deus. Você vai chorar e vai chorar muito ainda na vida. E talvez experimente o pior de todos os sofrimentos, que é o sofrimento eterno. Então, por favor, reconsidere os seus caminhos, as suas atitudes. Se você quer de fato experimentar o consolo de Deus, nesse exato momento, arrependa-se dos seus pecados. Clame a Deus. Olha, se tem uma oração que Deus jamais recusa, é de uma pessoa que tem um coração contristado, de alguém que apela a Deus, de alguém que tem uma grande percepção do mal que existe no seu próprio peito. E quanto a vocês, meus queridos, que estão sofrendo nesse momento, se você é verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, saiba que em momentos de dores, nós temos também da parte de Deus gloriosas promessas. Veja isso no Salmo 56, versículo 8, que diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Isso aqui é o salmista Davi, quando no momento da sua trajetória fugia da presença de um rei chamado Saul, e durante muitos anos ele foi perseguido por esse rei, e num determinado momento ele buscou refúgio entre os filisteus, entre povos pagãos. E ele escreve o Salmo 56 justamente nessa condição de pessoa que está sendo perseguida. Aí ele desabafa, né, falando do sofrimento dele, e veja o que é que ele vai dizer na parte final do versículo 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Veja que ele atesta o consolo de Deus quando ele sofria, de uma forma muito poética, né? Ele diz que o próprio Deus guardava de uma forma muito atenciosa as suas lágrimas no odre, que era
os antigos, eles pegavam, curtiam peles e colocavam líquidos, né, dentro dessas peles, água ou então vinho. Então ele compara a Deus como sendo alguém que guarda nos odres, né, a sua tristeza, porque Deus é sensível ao nosso sofrimento. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus da consolação, o Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Creia em Jesus Cristo e você vai ser uma pessoa mais do que feliz, vai ser uma pessoa bem-aventurada. É bem verdade que nós vamos viver essa vida cristã entre choro e alegria, entre tristeza e felicidade. Mas haverá um dia quando nós estaremos ao lado do Senhor e nós vamos experimentar o consolo absoluto, porque não haverá nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Que Deus te faça experimentar isso. Creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados. Amém.